verificando o número legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberta esta 20ª sessão ordinária de 2019. Coloco a ata da 19ª sessão ordinária de 2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Indicação número 65 de 2019. Valmir Oswald, vereador integrante da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, e através deste, molestosamente, apresente ao prefeito municipal, indicar que seja efetuada a colocação de 2 tubos de concreto de 80 centímetros no bueiro do rio Biriva e seja feita a cabeceira do mesmo e também que seja feita uma vistoria nos demais bueiros da localidade de Irajá do Biriva. Justifica-se devido que o bueiro do rio Biriva encontra-se em péssimas condições de conservação, pois os tubos de concreto encontram-se quebrados, tornando o local estreito para a passagem de máquinas agrícolas e caminhões, podendo ocorrer acidentes no local, pois o referido local é muito utilizado pelos agricultores que têm lavoura na região para escoar a produção. Quanto à vistoria dos demais bueiros da localidade, se faz necessário, por muitos desses encontram-se em precárias condições de conservação, quebrados e trancados. Estão trazendo transtornos aos munícipes que lá residem, como também aos demais que passam por aquela localidade. Para tanto, pede-se urgência da resolução do referido problema. Valmir Oswald, vereador do PTB. Indicação 66 de 2019. Antônio Marcos Viana, vereador integrante da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, vem através deste, molestosamente, presença do prefeito municipal, indicar que seja efetuado o cascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade da senhora Tatiana Glenzel, como também que seja efetuado o conserto do bueiro que dá acesso à propriedade, com a substituição dos tubos quebrados. Propriedade que se localiza no Lejado Marocas. Justifica-se o pedido em virtude que a estrada de acesso à propriedade encontra-se em péssimas condições de conservação, necessitando de cascalhamento. E com relação ao bueiro, o mesmo encontra-se com tubos quebrados, entupido, ocasionando em dias de chuva muitas dificuldades para acesso à propriedade da munícipe, como também aos demais moradores da região. Cabe ressaltar que naquele local há 6 crianças que utilizam o local para aguardar o transporte escolar, e essa situação, principalmente em dias chuvosos, está causando muitos transtornos aos alunos que aguardam no local o transporte escolar. Para tanto, pede-se máxima urgência no atendimento desta indicação. Antônio Marcos Viana, vereador do PT. Encaminho a sessão para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Chico Bubas. Cumprimento a senhora presidente, demais vereadores, o prefeito que está presente hoje, a secretária de saúde, o Neca Potts e o Tito Castro. Parabenizar um pouquinho a nossa administração pelo bom calçamento que está saindo da Vila Pratos. Eu fui olhar junto com o prefeito, né? Então, assim, a gente vê um trabalho bonito que está sendo feito, está saindo bem aquele calçamento, e não é tipo Barafunda que falam que está ruim, mas está bom, né? Mas, então, assim, ó, a gente sabe que, de repente, o calçamento que daqui a um tempo vai ser feito de Machado a Pratos, ou de Pratos a Machado, tanto faz, né? Mas, assim, ó, que seja feito dessa forma, eu tenho certeza que vai durar. Mas tem que ser bem feito uma base, né, prefeito? Que tenha sustentabilidade de cargas, né? Porque senão afunda e fica ruim, né? Mas a gente sabe que nem tudo é fácil, até asfalto não aguenta, né? A gente sabe que as estradas hoje estão quase boas daqui a Barafunda, hoje dá para andar até em 100, né? Não sei até quando, se chove muito, né? Daí não dá, né? Mas assim, esses dias choveu, depende da lua, o que dá muito barro, né? Então, a gente sabe que tinha barro mesmo, né? Então, assim, ó, no outro dia, hoje está muito bom, né? Então, assim, ó, tem estradas que falta ser feito, tem algum bueiro com problema, mas a administração, acho que no tempo que passa, hoje já temos mais de 2 anos e meio, né, Savela? Nesse mandato, passa muito rápido o tempo, né? A gente sabe que cada pouco tem que pagar a luz, é tão ligeiro que passa um mês, né? Mas, assim, a gente sabe que tudo é difícil, né? Então, parabéns à administração, seriam essas minhas considerações. Agradeço as colocações do vereador Chico e passo a palavra ao vereador Antônio Marcos. Cumprimento a senhora presidente desta casa, cumprimento os nobres pares, cumprimento o prefeito Antônio Luiz Savella, que se faz presente essa noite, cumprimento a secretária da Saúde, a Classi, que se faz presente também esta noite,
os nossos amigos lá de Barra Funda, o Tito e o Hilton, e também cumprimento o secretário executivo desta casa, o Júlio. O que me traz à tribuna essa noite é apenas fazer um comentário a respeito dessa indicação que eu fiz. Para quem conhece Lajeado Marrocos e conhece essa estrada que dá acesso à propriedade da senhora Tatiana Glenzo, sabe que é uma estrada difícil, é uma estrada ruim. E, além do mais, não dá acesso só à propriedade da Tatiana. Ali tem 3, 4 famílias que moram. Então, essa indicação saiu no nome de uma família. Mas, na medida que for atendido ali, atende 3 ou 4 famílias ao mesmo tempo. Eu já passei por lá várias vezes. Dia de chuva é um lamaçal lá. E, segundo o que ela me passou, tem 6 crianças que saem dali, dessas famílias, que precisam pegar o transporte escolar. Então, além de colocar um cascalho lá nessa estrada, que não é uma estrada comprida, não é uma estrada grande, é fácil de fazer. É um meio-dia de serviço, tem o cascalho pertinho lá na propriedade do seu Sérgio Cornélios, isso não dá 500 metros longe, e o Sérgio cedeu o cascalho. Então, eu acho que não tem nada que impeça de se fazer essa estrada o quanto antes, devido à dificuldade que essas crianças enfrentam em dia de chuva. E também fazer um reparo nos bueiros que tem lá, porque eu acredito que deva ter tubo quebrado. Então, na verdade, a gente teria que ir lá, levar uns tubos junto, e já abrir aquele bueiro e colocar outro. Se aproveita o que está em condições e o que não está, se troca, devido à necessidade que se faz dessa troca de bueiro também e desse conserto desse bueiro. Então, a gente aqui, eu tenho sempre dito, eu faço as indicações aqui de acordo com o que o nosso contribuinte pede e nos exige, devido ao fato também de que a gente é, sim, o representante legítimo da população. Então, quando me pedem, eu tenho trazido até aqui a demanda do povo. E aproveitar que o senhor prefeito está aqui, e, senhor prefeito, na medida que, de repente, a gente estiver trabalhando na localidade de Marrocas, e eu não estou nem falando em especial lá, mas que estiver trabalhando por ali, atender essas famílias ali com uma meia dúzia de carga de cascalho, quem sabe resolve, e resolver o problema do bueiro deles lá e está resolvido. Eu sempre digo, o serviço feito, o contribuinte satisfeito. Essa é a nossa obrigação aqui, e essas seriam minhas palavras para hoje, senhora presidente. Muito obrigado. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Osmar. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra a vereadora Marli. Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, o nosso prefeito Savela, nossa secretária Chica e os amigos lá de Barra Funda. O que me traz hoje aqui é só para fazer um agradecimento. Nem sabia que o senhor prefeito ia estar aqui, mas eu fiz uma indicação em 12 de junho de 2017 sobre o cemitério de Vila Pratos, que era uma tenda desmontável lá para quando nós estiver inteiros, nos dias de chuva, também no sol. E eu fui ver que eu fui atendida, prefeito, com essa indicação. Então, eu queria agradecer, né? Demorou, mas o prefeito atendeu, né? Então, era isso. Meu muito obrigado. Agradeço as colocações da vereadora e está com a palavra a vereadora Auri José. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra, não farei uso da palavra também. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos 3 projetos de lei para serem votados e um pedido de informação para ser votado. Projeto de lei 1569 de 2019, de 29 de julho de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária excepcional de interesse público de outras providências. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação temporária excepcional de interesse público de pessoal para o cargo de técnico em enfermagem conforme segue. Quantidade 1, cargo de função técnico em enfermagem, carga horária semanal 40 horas, padrão de vencimento 14.
Parágrafo único. As atribuições e requisitos para o provimento do cargo mencionado neste artigo estão previstos na legislação vigente, em especial na Lei Municipal 577/2002 e suas respectivas alterações. Parágrafo 2º. As contratações serão realizadas por um período de 6 meses, possibilidade de prorrogação por igual período. Parágrafo único. O prazo estabelecido no artigo 2º terá vigência a partir da data da assinatura do instrumento contratual. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas da Secretaria de Saúde e Assistência Social. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 29 de julho de 2019. Antônio Savella, Prefeito Municipal. Justificativa. Justificamos o encaminhamento do projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa visando a contratação de pessoal em caráter temporário para as funções de técnico em enfermagem por meio do processo seletivo número 2 de 2019, objetivando atender a demanda existente juntamente com uma forma de oferecer a devida legalidade frente às contratações realizadas pela Administração Pública Municipal. A contratação para as funções de técnico em enfermagem justifica-se devido à necessidade de profissionais para o desempenho das tarefas correspondentes, junto à Secretaria de Saúde e Assistência Social, visando suprir a demanda existente, pelo fato desta municipalidade não poder nomear os classificados do concurso número 2 de 2015, haja visto que o mesmo continua em medida cautelar, não tendo previsão de retirada do óbice pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 29 de julho de 2019, Antônio Savella, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer 60 de 2019, matéria projeto de lei 1569. Relator, vereador Aurius F. Útil, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2019, vereador Jair, presidente, vereador Auri, relator, e vereador Osmar, membro. E Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer 61 de 2019, projeto de lei 1569, origem executivo municipal, data 2 de 8 de 2019, relator, vereador Valmir Oswald, o parecer é favorável. Vereador Ineu Buantes, presidente, vereador Nossa, relator, e vereador Antônio Marcos Viana, membro. Coloco o projeto de lei número 1569 de 2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 1570 de 2019, de 29 de julho de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária excepcional de interesse público de outras providências. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação temporária excepcional de interesse público do pessoal para o cargo de assistente social. Quantidade de 1 cargo, função de assistente social, carga horária 40 horas, padrão básico 14. Parágrafo 1º. As atribuições e requisitos de escolaridade para o exercício das funções de assistente social deverão obedecer à Lei Municipal 537 de 2002 e suas alterações. Artigo 2º. As contratações serão realizadas por um período de 6 meses, possibilitada a prorrogação por igual período. Parágrafo único. O prazo estabelecido no artigo 2º terá vigência a partir da data da assinatura do instrumento contratual. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas na Secretaria de Saúde e Assistência Social. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 29 de julho de 2019. Antônio Savella, Prefeito Municipal. Justificativa. Justificamos o encaminhamento do presente projeto de lei para apreciação dessa Casa Legislativa, visando a contratação de pessoal em caráter temporário para as funções de assistência social, objetivando o bom andamento dos serviços públicos no que tange aos serviços de programas disponibilizados por meio da política do Sistema Único de Assistência Social. Outro sim, considera-se também assistente social do município, está de laudo médico e não tem previsão de retorno às suas atividades. Há de se considerar que o atendimento das demandas da área em assunto deverão ser realizadas por meio de profissional qualificado, sendo que existem diversas em andamento nas áreas do tipo de apoio às redes de atenção de saúde, Centro de Referência da Assistência Social CRAS, entre outras de meio, as quais não devem ter as atividades interrompidas. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 29 de julho de 2019, Antônio Savella, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer 62, ao projeto de lei 1570, o relator é o vereador Aurius F. Útil, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 12 de agosto de 2019, vereador Jair, presidente, vereador Auri, relator, e vereador Osmar, membro. E Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer 63, ao projeto de lei 1570, o relator é o vereador Valmir Oswald, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2019, vereador Irineu, presidente, vereador Valmir, relator, e vereador Antônio Marcos, membro. Coloco o projeto de lei 1570 de 2019 em discussão.
Coloco em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 1571 de 2019, de 1º de agosto de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil e obedecerá à classificação orçamentária. Órgão 08, Secretaria de Saúde e Assistência Social, Unidade Orçamentária, Fundo Municipal de Saúde. Projeto Rúbrica, manutenção do pago fixo. Rúbrica, vencimentos e vantagens no valor de R$ 250 mil. Total suplementação, R$ 250 mil. Artigo 2º. Os recursos para suprir as despesas provenientes do antigo anterior correm por conta por incremento temporário ao custeio do serviço de atenção básica em saúde. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na ato de publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 1º de agosto de 2019, Antônio Savella, Prefeito Municipal. Justificativa. Justificamos o encaminhamento do projeto de lei para apreciação desta Casa, a qual solicita autorização para abertura de crédito suplementar visando a destinação dos recursos destinados a essa municipalidade por meio de emenda parlamentar, proveniente do excelentíssimo deputado Sr. Jerônimo Gerger. Esses recursos serão destinados exclusivamente à área da saúde e mais especificamente no incremento temporário de custeios dos serviços de atenção básica em saúde, no âmbito da atenção básica municipal. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 1º de agosto de 2019, Antônio Savella, Prefeito Municipal. Comissão de Eleição, Justiça e Redação, parecer 64, ao projeto de lei 1571. Relator é o vereador Auri José Filtro, o parecer é favorável. Salvo as comissões, 12 de agosto de 2019, vereador Jair, presidente, vereador Auri, relator, e vereador Osmar, membro. E Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer 65, ao projeto de lei 1571. O relator é o vereador Valmir Ossalt, o teu parecer é favorável. Salvo as comissões, 12 de agosto de 2019, vereador Irina Dirbuvas, presidente, vereador Valmir Ossalt, relator, e vereador Antônio Marcos Viana, membro. Coloco o projeto de lei número 1571 de 2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. E pedido de informações número 5 de 2019, de 12 de agosto de 2019. Arnaldo Júnior Freire, Osmar Frons, Antônio Marcos Viana e Marli Kittla, os vereadores integrantes da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de exceções legais, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, encaminha ao Executivo Municipal Novo Machado o seguinte pedido de informações. Requer cópia do contrato ou convênio firmado entre o município de Novo Machado com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIE. Novo Machado, 12 de agosto de 2019, Arnaldo Júnior Freire, Osmar Frons, Antônio Marcos Viana e Marli Kittla, os vereadores do PT. Coloco o pedido de informações de 05 de 2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Eu convido a senhora Glacia Angelim, secretária municipal de saúde e assistente social, para fazer uso da palavra na tribuna. Cumprimento a senhora presidente, né, Doca, conhecida por Doca. Cumprimento a mesa, o senhor secretário Júnior, né, aos outros edis vereadores, né, boa noite a todos. Também ao público, né, o pessoal de Barra Funda, senhor prefeito, que foi coincidência, né, a gente, nem ele não sabia que a gente estava aqui. Quero colocar assim, até eu, quando fui informada, né, que a gente era para trazer algumas informações relacionadas à saúde. A gente até pediu, solicitou, disse, me dá um tempinho aí, uma semana, porque eu tava essa semana assim, bastante atarefada mesmo, né? Estamos por um processo assim de algumas funcionárias estarem afastadas, atestado, que é normal, né? Direito de qualquer trabalhador. Estamos à frente também ali do conselho que é o CONDICA, que é referente às eleições do Conselho Tutelar, que também tem uma certa demanda, enfim.
E aí eu disse, eu vou me preparar essa semana, vou pegar alguns dados, né? Porque vir para uma Câmara de Vereadores e expor alguma coisa sem dados, né? Às vezes é meio constrangedor. Mas realmente não deu tempo de pegar nenhum, assim, oficialmente. Mas, assim, a gente está aí, né? Está respondendo a pasta mensalmente. É claro que nós temos todas as prestações de contas, né? E tudo, então, o que a gente está aqui disponível, né? Também... se porventura algum vereador quiser me pedir especificamente sobre alguma coisa, eu tranquilamente posso responder o que eu puder. No geral, assim, né, o que a gente tem ouvido bastante é a questão que, no momento hoje, da questão dos remédios, né, como que é a situação da compra desses remédios, enfim, como é que está essa situação. Então, o que a gente pode... informar, né, nada mais justo que os vereadores que são o poder de fiscalizador, né, do município e nada mais justo do que realmente solicitar qualquer tipo de informação referente aos valores, né, dos cofres públicos. A gente tem, desde, né, do início, eu estive aqui em 2017, se não me falha a memória, né, primeiro ano, e a gente teve desde lá uma preocupação e desde que assumimos, enfim, a secretaria, de manter que nunca faltasse, né, por algum período, assim, a questão dos medicamentos, que isso não é constrangedor para qualquer um. Então a gente tem um sistema todo operacional que a gente controla as saídas, a gente faz o controle mensal da previsão para o próximo mês, e em cima disso também uma previsão orçamentária também, né, para comprar. Então, no ano passado, no final do ano, bem no finalzinho do ano, a gente já se programou e fez o pedido, solicitando o pedido do registro de preço para todo o ano de 2019. E aí, lógico que foi essa outra parte burocrática que se completa o setor de compras, né? Então, como que se dá essa questão? O setor de compras vai solicitar, vai fazer o pedido para providenciar o registro, enfim, abrir o edital, toda essa questão ali. E aí, quando a gente encaminha ao setor de compras o pedido, junto com o pedido vão as pesquisas. Que todos os medicamentos é obrigatório ter 3 pesquisas de cada item. Tá? Então, isso é um trabalho também que a Karine nos auxilia lá na secretaria, e isso tudo foi encaminhado. Então, as informações que nós tivemos então, do setor de compras é que quando eles largam o edital, tem uma legislação que fala que as microempresas, você tem que dar preferência às microempresas. Tá? Então, você abriu o edital, você dá preferência às microempresas. O que acontece na questão farmacológica? Os remédios em si, as microempresas são muito mais caras do que as macro, do que as grandes, o que é quase normal. Então, quando foi aberto o edital, lá em fevereiro já, vocês acompanharam, foi em fevereiro o edital. Logo uma grande ou enfim alguma outra empresa impugnou, né? E aí começa, não, mas eu também quero participar, enfim, aí houve essa questão. Aí foi que o Tribunal de Contas então apontou e solicitou ao setor de compras então que se provasse que as micro é mais caro, né? E aí com isso gerou uma certa demanda, o setor de compras teve que providenciar, a gente auxiliou, não é tão simples, aí novamente vem todas aquelas pesquisas que ao invés de só 3 empresas, tivemos que conseguir 3 pesquisas de micro e 3 pesquisas de outras empresas grandes, para juntar os dados, formar uma planilha e provar para o Tribunal de Contas que as empresas, por causa daquela lei que diz que deveria se dar prioridade para as micro, mas na verdade as micro se tornam mais caro para o poder público. E é isso que aconteceu, enfim, foi impugnado, né, desse edital e todo esse transcorrer. Enquanto isso, nós ainda conseguimos uma pequena aquisição
por dispensa de licitação, que não pode ser muito, né? Tem um valor muito pequeno ali, mas a gente igual conseguiu adquirir algumas coisas. Enfim, isso assim já está resolvido, né? Os medicamentos agora já estão vindo, não chegaram todos ainda, lógico. As empresas também têm um prazo e vão entregando, e assim como elas estão chegando, a gente já está distribuindo e já estão, né, nos postos de saúde. Referente à medicação, é mais ou menos assim, né? Seria isso, eu não sei se está bem claro, né, aos vereadores, enfim, com certeza a população está no seu direito de questionar, eu não tiro a razão, mas assim, fugiu do nosso, tipo, não era uma coisa, né, que ninguém esperava por isso, mas já está tomado as devidas providências, né? Realmente, secretária, a questão que foi levantada aqui foi essa demora e a falta de medicamento nos postos de saúde, né? E os colegas, inclusive, pediram muitas vezes o porquê e coisa. Como a gente não tinha bem os dados e como, mais ou menos foi isso que a gente explicou, né? Que houve essa impugnação e que daí, então, demorou bem mais que o previsto, né? Para ser feita essa licitação e, por isso, a demora da chegada do medicamento. Daí, então, os colegas estão abertos. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, a secretária de saúde, nosso prefeito que está presente e o público. Eu fui um dos que pedi para a secretária vir prestar esclarecimentos, até porque eu gosto de falar a verdade para a população. A gente não sabia o que dizer. Então, eu realmente não sabia o que dizer para a população que me pediu, porque não tinha medicamento. Já tinha pedido para a nossa presidente um bom tempo atrás, para vir explicar. Acho que isso causou um ônus, inclusive, para o prefeito, né? Porque a população cobra, a população quer o medicamento. Então, agradeço a presença, muito bem esclarecido. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta de um outro assunto, mas vou abrir para os colegas vereadores se querem questionar a questão do medicamento ainda. Obrigado. A seguir está com a palavra o vereador Marcos. Eu cumprimento novamente a presidente desta casa, cumprimento a secretária e desde já dizer para você obrigado por você ter vindo, né? Não precisou ser convocado e sim convidado. E também novamente cumprimentar o senhor prefeito e as pessoas que se fazem presente. Pois bem, a questão do medicamento, eu me estender um pouquinho, mas dentro do assunto. A questão do medicamento, ele foi bastante debatido aqui, né, senhora presidente, os demais vereadores sabem disso, porque o povo cobra do prefeito, cobra do vice, cobra da secretária e cobra dos vereadores. Cobra de meio-dia, tu recebe uma ligação, cobra lá no fim de semana, quando a gente se encontra numa festinha, o povo cobra. Eles não querem saber e a gente entende de que eles estão no direito deles, uma vez de que se você tem e depois você não tem, é um transtorno muito grande. A questão do medicamento, senhora presidente e secretária, ele demorou demais tempo para ser resolvido, ainda não está resolvido, como você bem colocastes que está chegando. E também colocastes muito bem que é desde o começo deste ano, realmente é desde o começo deste ano que houve essa atraso por dificuldade na questão de licitações. Porém, o povo ele não quer saber se o problema é financeiro, se o problema é licitação, se o problema foi um erro, ele não quer saber. Ele quer, você imagina, uma pessoa que ganha salário mínimo, aposentadoria, ela chega ao final do mês buscar aquele remédio que ela toma contínuo. E se não tiver ali, um mês, tudo bem. Mas vem o segundo mês e de novo não tem. Vem o terceiro mês. Então isso vira um caos. E eu tenho certeza que todos os vereadores foram cobrados, por alguém foram cobrados da população. Pois bem, a gente entende, secretária, que esse ponto já está praticamente resolvido. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer e as perguntas que eu faço para você essa noite, as perguntas que as pessoas me pediram para perguntar. As indicações eu também sempre faço conforme as pessoas me pedem. As perguntas
eu faço nesse sentido também. Resolvido essa questão do atraso e da falta de medicamento, corre-se um risco daqui para frente, final do ano, o ano que vem, termos um problema novamente de atraso de medicamento, ou a população pode ficar tranquila de que não vai ter mais esse problema que está sanado do atraso de medicamento? Essa é uma pergunta que as pessoas sabiam que você estaria hoje aqui essa noite, até porque isso foi colocado nas redes sociais e isso anda rápido. Então essa é uma pergunta da população. Não vão ter mais problema com medicamento? Segunda pergunta que eu lhe faço essa noite aqui, que não diz respeito ao medicamento, mas diz respeito à Secretaria da Saúde. Uma cobrança muito grande, secretário. O que aconteceu e o que está acontecendo com a Ducato, que já deve de estar mais ou menos há uns 4 meses para conserto e ainda não foi consertada. Inclusive, hoje, uma pessoa da área da saúde, e eu sempre digo assim, eu, na qualidade de funcionário, procuro fazer bem feito aquilo que eu faço, mas sou um raso. Tem sempre os mais graduados, e é alguém ali de dentro com conhecimento muito grande. E essa pessoa, inclusive, me disse que faz uma falta danada aquele veículo. Então, se você puder responder, eu fico muito agradecido, e eu sei daí o que dizer para as pessoas a respeito desse veículo, o que aconteceu, por que toda essa demora para se consertar, que eu não sei certo o mês e nem a data, mas eu acredito que deve estar fazendo uns 4 meses que esse veículo está parado. Seriam essas as minhas perguntas. Muito obrigado, senhora presidente, e muito obrigado, senhora secretária. Muito bem. Referente, vou inverter, tá? Vou responder primeiro a tua última pergunta. Sobre a Sprinter, né? Que a Ducato, na verdade, é a que nós temos hoje andando, né? E a Sprinter é a que está por um tempinho parada mesmo. Houve alguma questão também mecânica ali, que na verdade eu não vou explicar bem certinho essa parte, porque realmente assim eu declaro, a gente só encaminha, enfim, né, faz os pedidos do que for necessário, mas eu não saberia dizer nem o que é que exatamente aconteceu com ela nessa parte ali. Mas houve um problema mecânico, sim, e aí foi encaminhado, a princípio, empresa que tem licitação, né, licitada, né, enfim, que é uma empresa do município, e como ela tem algumas questões de peças específicas e coisas assim, não foi se atingido, né, não foi conseguido, enfim, acertar, mas isso já está encaminhado, né, com outra empresa, enfim, e que está em trâmites de não saberia te dizer ao certo, assim, agora o tempo, né, a gente pode tentar ver isso e te responder isso numa outra oportunidade, né, fico devendo essa, assim, nem de previsão, não saberia dizer agora ao certo, mas ela está sendo, né, encaminhado tudo para que o mais breve possível seja resolvido. Já discordo do vereador no sentido de dizer que ela faz muita falta, porque a Ducato em si, ela também tem alguns lugares, né, a Sprinter são 18, a Ducato são 12, mas e como nós temos outros veículos, né, que como todos sabem, no ano passado a gente adquiriu uma boa frota de veículos, né, então a gente está mantendo todas as atividades, em nenhum momento a população deixou de ser atendida enquanto a Sprinter não pode andar. Isso eu acho que está bem claro, e se isso for ao contrário, eu quero que me mostrem quando, né, ou por que aconteceu. Porque toda a demanda está sendo atendida, né, quanto a isso. Quanto a outra questão de medicamentos, então, a gente tem uma preocupação, lógico, desde o início, como eu falei, desde o início, e nenhum gestor, ninguém, nem secretário, muito menos prefeito, vai querer que se chegasse a esse ponto de dizer um ano tu consegue, outro ano não. Então, realmente, o que aconteceu foi algo realmente que ninguém
ninguém apostou que isso fosse acontecer, ou coisa assim. O que nós tivemos, quando assumi novamente lá em 2017, a gente foi atrás de um consórcio que se chama CISA, né? Que é um consórcio que, pela lei 1942, se não me engano, é uma lei que abre, tipo assim, o SUS, né, tem poucas coisas, né? O SUS, por exemplo, o SUS, Estado e União, os senhores vereadores saberiam me dizer quanto que dinheiro entra para o município de Novo Achado para comprar os medicamentos da União e do Estado? Alguém saberia chutar? Em média? Mas se fosse entrar todo mês? Acho que é muito pouco. Muito pouco. 2.800. 2.800 é uma média entre União e Estado, se mandassem certinho todo mês. 2.800. A média mensal que nós gastamos, a Secretaria gasta, é 35 mil no ano passado. Média pelos valores dos medicamentos do ano passado era 35 mil mensal. Tá? Então, até inclusive quando a gente prepara, né, o orçamento ali, a gente até pensou, olha, pelo menos uns 400 mil certinho só para medicamento. Né? E lógico que não há dinheiro que cai de algum lugar, nem para o município, né? Não cai. Né? Então, o município também se trabalha dentro de um orçamento, enfim. Tanto é que um dinheiro que vocês todos, os vereadores, devem saber que 15% de alguns tributos, né, de alguns impostos do município, devem ser trabalhados para a saúde, né, encaminhados para a saúde, 15%. No primeiro ano, chegamos a 2017, chegamos a 25 ponto, alguns quebrado. No ano passado, chegamos a 19,94. Esse ano, no primeiro quadrimestre, já foi quase 20, né? Que eu calculo que... Mas ele se mantém nessa média, né? Eu calculo que vai passar com certeza de 20% sobre aqueles impostos. Desses impostos, se os senhores perceberem, tem um imposto no município em um mês que ganhou 3 mil e pouco, que é sobre tributos de bens, uma coisa assim, que eu não lembro bem certo o nome do... Mas só daquele um imposto aqui no município em um mês foi quase 3 mil, que daria os dois, mais do que aqueles 2.800 que eu falei que vem da União. Mas, enfim, nós temos sim uma preocupação de dizer que a população fique tranquila. Aí, quando a gente foi atrás desse consórcio CISA, o que ele... É um consórcio que não é da nossa micro regional, que nós pertencemos a Santa Rosa, são os 22 municípios, e esse CISA é lá de Juí, que é a 17ª da Coordenadoria de Saúde. Aí a gente foi atrás e conversamos com a secretária e tentamos, porque a gente sabe que Tucunduva é consorciado, né, tem um consórcio esse, e a gente sabe da importância e a gente gostaria de aderir também a esse consórcio. Fomos atrás e não é possível. Por quê? Porque eles já têm uma demanda muito grande e eles não têm interesse, enfim, e nos barraram logo, não. Nós já temos a nossa cota e como o município é longe, enfim, eles não aceitaram nenhum tipo de adesão. Aí no ano passado e nesse ano, no início do ano, surgiu uma luzinha assim, quando surge uma luz a gente tem que correr atrás. E aí alguém conseguiu, né, que sempre tem as parcerias e nesse é o lado bom da vida, né, que quando a gente usufrui de algumas coisas e nós temos o nosso assessor jurídico, o prefeito, que é o Jolei, e ele acabou que tinha um parente dele lá no município e esse prefeito, porque um consórcio sempre tem a presidência de prefeitos. Então, todos os prefeitos que são que formam a mesa diretora dos consórcios, tanto no COFRON quanto qualquer outro. E aí, nesse CISA, então, tem um prefeito que, então, por intermédio dele, a gente acabou conseguindo uma bela conversa. E ele, esse ano, agora há pouco tempo, em junho, mais praticamente em junho, acho que foi a eleição deles, da mesa diretora do CISA, onde esse prefeito ganhou. E aí foi uma brecha, assim, e nós aproveitamos o embalo, né? A administração municipal tem um interesse também, e aí nós fomos atrás e tentamos, e estamos, olha,
quase certos. Hoje eu gostaria de chegar para os senhores e dizer que está certo, mas não posso assim. Ainda falta receber um e-mail, mas está confirmadíssimo que a gente vai conseguir essa adesão ao CISA. O que isso significa? Isso vai vir com certeza, se a gente receber a promessa de que ele me enviaria amanhã esse projeto, e isso vai ter que passar por essa casa. Eu até peço uma atenção especial no dia que aparecer esse projeto de lei. É um projeto de lei nos mesmos moldes que nem o COFRON, que se torna lei, né, no município, independente de um prefeito, hoje ou amanhã, enfim, a Secretaria da Saúde sempre poderá adquirir serviços deste consórcio, assim como temos o COFRON, porque se não tivéssemos o COFRON, os serviços realmente pelo SUS são mínimos, né? São mínimos, a maioria é comprado. Né? Uma compra, uma simples consulta de um cardiologista, não tem pelo SUS. Tem, o município compra através do consórcio. Então, assim são assim não é o SUS encaminha 4 cirurgias por ano. Nós compramos, em média, 4 cirurgias por mês. No nosso estabelecido. Mais ou menos é isso aí. Então, dentro desse consórcio CISA, é que tem a possibilidade de nós resolvermos o problema da questão do medicamento. Porque aquele consórcio, ele compra os medicamentos. Isso, assim, ó, vai ser, assim, né, vai resolver essa questão dos medicamentos. Com isso, barateia cada vez mais, porque nós tivemos nessa última compra, só nessa última compra agora, que foi aberto para as grandes, né, nós tivemos 25%, uma média, 30% a menor, né? Tipo, ganhamos, né, em questão só nessa última compra. E é o que vai acontecer, né? Se nós conseguirmos, porque aí não é mais o município que vai efetuar toda essa questão de fazer licitações, tudo, a compra se dá pelo consórcio. O que é diferente do COFRON. COFRON nós só temos serviços, né? Serviços, tem exames, tem, né, consultas, e lá ele tem a compra dos medicamentos, e isso muito nos auxilia. Então, é só seguir o controle de estoque, né? E fazer os pedidos certinhos, e quem elabora toda essa compra vai ser lá. Então, a gente está realmente muito, assim, esperançosos que isso seja resolvido o quanto antes, né? E com isso com essa adesão, é lógico que tem um preço a pagar, né? Assim como qualquer um, COFRON também, nós temos uma média de 3 mil e pouco por mês, que é uma taxa, né? E assim será também com o CISA, com certeza, uma média por aí. Mas eu digo que vale a pena, porque só numa diferença de um medicamento, né, isso aí se paga tranquilamente, né? Então, a gente já expõe, né, respondendo a tua pergunta, mais ou menos a nossa esperança é isso. E botamos fé que, pelo que nós temos de posição, tanto do presidente quanto da secretária executiva de lá, que sim, está tudo ok, só faltou os trâmites agora para isso providenciar a questão de tornar isso lei municipal. Depois que formaliza a lei municipal, segue, né? Aí pode seguir, assim como é nos moldes do COFRON. Mais alguém tem pergunta? O Jair? Cumprimento a secretária, presidente, demais presentes, prefeito, pessoal de Barra Funda. Eu estava só analisando ver de que maneira nós, Câmara de Vereadores, podia ajudar nessa questão. Nós acabamos de aprovar o projeto 1571, onde o Jerônimo conseguiu mais de 250 mil, já é o segundo, né? Então, assim, eu gostaria, de repente, que o Maninho, como líder de bancada, o vereador Viana, eu também, junto com o Chico, que é o presidente, nós pedimos para os deputados pedir mais verbas. Mais que um não, nós não vamos receber. É uma forma de nós, quando alguém perguntar, a população tem que perguntar o que vocês também fizeram. Mostrar para eles que nós também estamos preocupados. Então, eu gostaria, de repente, sentar com todo mundo, nós pegar e fazer esse pedido para todo mundo. A gente, há pouco tempo, pediu um ônibus para o deputado, mas quando vê, medicamento é mais importante, né? E a gente conseguir isso também.
Seriam essas as minhas colocações. Usa o microfone. Mas eu acho muito válido, sim, porque medicamento é medicamento, remédio é remédio, e não adianta. A estrada pode esperar, né? O bueiro pode esperar, mas o medicamento é bem complicado. E aí todo mundo paga uma conta alta, porque o prefeito sabe que ele paga essa conta também, nós pagamos também. E então, lembrar que a gente já conseguiu trazer, já veio para o município 280, foi aplicado já. Inclusive, eu lembro que quando o deputado Bom Gás, ele avisou nós que estaria mandando 150 mil, isso foi tudo em cima da hora, e a senhora secretária fez tudo rapidinho, cadastrou o município para que não se percam, porque isso às vezes é tudo de uma hora para outra. E respondeu, acredito que sim, que todos temos a preocupação de que não falte medicamento. E repetir que as minhas perguntas são, na verdade, não são as perguntas que o povo pediu para perguntar. E está muito bem respondido, né? E a gente também tem essa vontade de que não falte nada para a população. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra o vereador Maninha. Que nem o Jair falou sobre emendas, né? A gente também conseguiu, né, através do deputado Klasman, também já veio 150 mil. Mas assim, ó, então quando a gente entrasse em contato com os deputados, que teria que ser direcionado para comprar remédios. Então, se a gente põe para a saúde lá, aí tem que comprar um negócio para o dentista, tem que comprar um carro, tem que comprar isso. Então tinha que ser específico para compra de remédios, né? E eu queria fazer uma pergunta, ouviu-se assim falar, de repente a senhora ouviu ou não ouviu falar, que futuramente os postos de saúde não vão mais poder entregar remédios à população. Em 2016 foi comentado, assim, meio por cima, e aí eu vejo assim, que se não, a prefeitura não entregar mais remédios, daí a solução seria as farmácias populares. Não resolveria esse problema de remédios nos municípios pequenos, que nem o nosso, assim? O médico dá a receita e o povo vai lá, por exemplo, na farmácia e pega os remédios, e aí não teria licitação, aí não teria toda essa burocracia. Será que não acabaria com tudo isso aí? Eu acredito assim, ó, que talvez haja uma má informação ali nessa questão de fechar, né? Ou não poder mais entregar medicamentos. O que acontece, a farmácia popular, né, que é um programa também do governo federal, veio mais direcionado àquelas pessoas que têm uma doença crônica direta, que nem os diabéticos, hipertensos, que tomam aqueles medicamentos contínuos. Então, muito dessas coisas realmente. Então, antigamente, onde o Ministério entregava o dinheiro para o município comprar, hoje ele pega e encaminha direto para a farmácia, o que facilitou um eito. Mas é pouco, né? É pouco esse tipo de medicamento, não são muitos. E outra coisa, assim, o que o município, na verdade, ele tem, pelo Ministério da Saúde, isso a gente já apresentou nessa casa também, pelo Ministério da Saúde, são poucos os medicamentos da lista da atenção básica. Então, são poucos medicamentos que o município entrega à população que pertencem àquela lista básica de medicamentos que o Ministério da Saúde diz assim, em termos, é a obrigação do município entregar. A grande maioria dos medicamentos entregues à população novo-machadense não pertence a essa lista. São necessidades da população e a municipalidade resolve comprar. Por isso, não é tão simples também até a questão de emenda. Porque se o município quer comprar, ele compra. Tem dinheiro, compra. Se não tem, mais ou menos por ali, né? Então, assim, eu acredito que até na questão de emenda também não é tão simples. Não tem uma emenda até hoje que diga, vamos direcionar tudo para a compra de medicamento. Não vamos conseguir esse tipo de emenda. Mas, lógico que tudo que vier para custeio da atenção básica, isso nos auxilia bastante, todas elas foram muito bem-vindas, porque além de toda a questão de medicamentos, tem toda a questão, assim, ó, o próprio Ministério manda
por exemplo, para uma equipe de saúde da família, juntando Estado e União, não paga 1/3 do gasto da folha de pagamento das equipes. Então, é 8 mil e pouquinho do Estado, mais 14 da União. Uma equipe tem que ter, é obrigado a ter um médico 40 horas, uma enfermeira 40 horas, técnico 40 horas, dentista 40 horas, é obrigado a ter. Se tu passar 2 meses sem ter um profissional trabalhando 40 horas, no terceiro se perde recurso. Por isso também a importância dos projetos que a gente, que o Poder Executivo encaminhou, até para ter o técnico, para, né, que quando falta pessoal a gente corre o risco de perder o recurso. Além de vir pouco, ainda corre o risco de perder. Então, quando se adere a um programa a nível de Ministério da Saúde ou mesmo do Estado, claro que é muito importante, assim como a academia, por exemplo, a academia que a gente tem na praça ali, e que a Janira, que é uma educadora física que faz as suas atividades, quando foi feita a construção, então veio tanto, 180 mil, se não me engano, para construir. Tá, bueno, e daí construiu, e agora? E manter isso. Pagar profissional para trabalhar, manter o custeio das ações, tu tem que manter, tu tem que limpar, tu tem que ter equipamento, tem dinheiro da onde? Então, assim, não é só... Então, assim foi construir um posto de saúde, mas não é só construir, você tem que manter. Então, todos esses recursos, e aí eu cito o exemplo da academia, porque, assim, quando eu vim para cá, também a gente ficou indo atrás e disse, não tem que ter uma maneira de custear isso. E a gente ficou de olho, foi atrás, correu atrás, e olha, tá lá. Hoje nós recebemos, não muito, mas são 3 mil reais mensais, que deveria vir mensal, que o governo às vezes, mas é 3 mil, pelo menos, mensal para custeio daquela academia. Então, consegue pagar profissional e consegue manter alguma coisa, porque senão, o que adianta ter, né? Então, assim é com tudo. O dinheiro que vem para pagar equipes de SF, gente, não dá, é 1/3. Então, quando vem qualquer emenda, qualquer coisa, tudo que vier é bem-vindo, porque aí, sim, o governo municipal pode deixar, então, algum recurso específico. Não, então nós vamos destinar mais para remédio. Aí vai sobrar mais, né? Vamos poder comprar cada vez mais, fazer mais cirurgias, que nem essas que eu citei, 4 por mês. Ainda não é o suficiente, deveria ser mais, porque a população merece muito mais do que só o remédio. Tem toda a atenção a esse povo que nós temos que dar. Nós temos que pensar no todo. Não adianta a gente também só focar só no remédio, mas, cara, às vezes um exame é o fundamental para descobrir uma doença e para poder tratar a tempo, ou talvez uma cirurgia. Então, a gente tem essa preocupação como um todo. Então, o orçamento, realmente, às vezes, nós temos que balancear isso e tomar providências em outros setores. Então, a questão... que a gente chama isso MAC, média e alta complexidade. Aí tem emendas disponíveis para média e alta complexidade, que isso sim seria muito bom ganharmos um dia. Nunca ganhamos aqui no município, nunca entrou, só para atenção básica. É bom, mas média e alta complexidade é MAC, todas as cirurgias, todos os exames, qualquer ressonância, qualquer tomografia, tudo isso é média e alta complexidade. E aí, isso nunca tem dinheiro, isso tudo só é recurso próprio. Só recurso próprio. E aí, se nós... a nossa previsão é de 5 milhões, mais ou menos, é isso? 25%, mais ou menos. É 5 milhões. E dentre esses, a gente sempre acaba gastando bem mais, né? Como vocês viram, do que diz a lei. Mas nós temos que trabalhar com aqueles 5 milhões em tudo. Então, tu tem que balancear. É remédio, é pagamento de folha, porque o que vem do governo não chega. E tu tem que manter a equipe, tu tem que manter, né, toda a manutenção. E aí tem que dar atenção especial aos exames, que muitos, né, que eu já falei, que um exame, às vezes, é um resultado de uma doença que pode ser tratada ou não, né, a tempo, né, que é isso tudo. Então, quando a gente olha ao usuário, né, as pessoas da cidade, a gente tem essa preocupação também, assim, de olhar como um todo, né, olhar como um todo. Houve críticas, a gente sentiu e sente isso, e é uma pena. A gente teve um cidadão lá que chegou e, né, bater na mesa, porque eu vou na justiça. Cara,
Tá no teu direito, eu não posso fazer nada, mas eu só sei que que a receita que ele tinha não é da lista atenção básica. Então, se você for ir lá na justiça, né, não é obrigação. Tem muitos remédios que a obrigação não é do município, é do Estado. É do Estado. Tem muito medicamento ali que quem deveria estar comprando é o Estado. Né? Então, mas a gente também sofre, né? E a gente não gostaria, em hipótese alguma, de chegar a esse ponto. Mas a gente tem que ter esse olhar como um todo. O munícipe merece ser visto, né? E a gente trabalha com a questão de prevenção, né? E a gente sempre foca nisso. Quando eu vejo um pedido do exame, que a gente tem uma noção, mais de 20 anos aí trabalhando nessa área, a gente já vê um resultado e um pedido do médico e a gente já diz, não, isso aí vai primeiro. Né? Isso aí tem prioridade. Então, a gente realmente está trabalhando, né, pensando no munícipe como um todo. A secretária, assim, se cogitou muito, se ouviu muito, até que foi questionado sobre o poder aquisitivo no medicamento, que a prefeitura estava quebrada, que não tinha dinheiro para essa compra, mas eu vejo que não era essa a questão. Então, eu fico muito feliz de você ter vindo e esclarecido tudo isso. Até um certo dia eu liguei para o senhor prefeito, não estava, liguei para a secretária se estava de férias. Em Pratos acontecem alguns episódios, mas não é da secretaria. Eu acho que assim é mais do pessoal que atende lá. Então, isso é uma coisa que eu vou conversar contigo depois, né? Mas, assim, num todo, a Secretaria de Saúde está muito bem encaminhada. Fico feliz, eu fiquei muito, muito contente que o pessoal tem sido buscado de Pratos e levado de volta. Isso foi uma verdadeira mão na roda. Eu vejo o pessoal chegando lá 1h, 1h e pouco, estão indo para casa. Isso é uma coisa assim, que não acontecia. E hoje acontece. Então, para nós lá de Pratos, é uma coisa muito boa. Porque o pessoal chegava aqui em Machado, não tinha nem onde almoçar, nem onde ficar e nem como ir para casa. Porque não tem mais horário de ônibus, não tem mais nada. Então, isso foi uma coisa muito boa. E eu vejo assim, a Secretaria de Saúde tirando esse episódio do medicamento, que eu também me informei e falei para os colegas aqui que houve essa impugnação e que daí então houve essa demora na compra, mas que a compra estava sendo feita e o medicamento, claro, demorou, o pessoal cobrou, só que a gente também sabe que não existe remédio para todas as doenças no posto de saúde. Inclusive, alguns vão no posto de saúde e não ganham nenhum. Por que não ganham? Porque não é medicamento que tem que ter lá. Porque se vai ter para todos os tipos de doença, ninguém vem se comprar. Não tem como. Então, assim, eu vejo que essa explicação que você veio fazer aqui, essa explanação, ela foi muito bem-vinda. Que assim, a gente agora tem argumentos de falar para as pessoas o que aconteceu de verdade, né? Porque assim, uma conversa aqui, outra ali, quando vê surge um baita comentário que nem verdade é. E assim, então, a gente tem um respaldo para poder responder as perguntas que as pessoas nos fazem. Vereadora Marli? Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, prefeito, público que se faz presente. Eu só queria fazer uma pergunta para a secretária, não é sobre os remédios, que se a senhora podia nos informar quanto é que o Conselho Municipal de Saúde está gastando por mês agora. Teria como a senhora... Sim. Desde que a administração assumiu, Savela e Zezinho, foi destinado sempre, todos os meses, R$3.000, exclusivo só para aquisição de medicamentos que não tem, né? E que não pertencem à lista básica e que não pertencem nem à lista que é do Estado, que é referente a processos, né? E assim como também algum tipo de exame ou consulta que não tem lugar nenhum, que não temos nem em Cofrão, nem em lugar nenhum, aí são 3.000, de 1.000 que era da outra gestão, passou para 3.000. E sobre os outros programas, sobre a saúde bucal, o programa das próteses, continua ainda funcionando nos postos? Como é que tem alguma coisa para falar sobre? Sim, com satisfação até que a gente fala, né? O programa de próteses a gente também tem
tem conseguido avançar bastante, inclusive aumentou o valor, né? Aumentou o valor agora deste ano, pelo número que a gente vem fazendo, que esse sim é um programa do Estado, que só vem dinheiro também só para então a fabricação, enfim, toda da questão de prótese. Então a gente paga o protetista, né? Toda essa questão. Eu não lembro assim em média, mas são, olha, a fila já tá bastante. Ele vem, faz, acho que são 20 por cada 15 dias, mais ou menos, que são entregues à população de prótese, né? Até a gente achou assim que num determinado momento, cara, acho que vai terminar a fila, mas a gente de vez em quando pede, e de novo a equipe diz, né, que sempre tem alguém na fila, né? Claro, em algum momento, né, ou enfim, quebrou, ou outros, né, as pessoas vão falando de um para outro, e é um programa muito bom e que está andando e vai seguir. E o programa de fraldas hoje é através do Estado, não é mais com o município, né? É encaminhado hoje tudo através do Estado, né? Isso. Tem um programa específico do Estado, que aí é dentro do sistema AME, que é as farmacêuticas que encaminham, né? Dentro, assim como a questão dos diabéticos, que tem a questão das insulinas e as agulhas, todo aquele material, os insumos, né, para fazer os testes do HGT, dentro desse sistema, que são as meninas, as farmacêuticas que encaminham. E vem recurso específico, e aí a nota, tudo é comprovada através, e a pessoa tem que assinar, enfim, não pertence ao município, não é programa do município. Então, era isso, muito obrigada. Está com a palavra o vereador Júnior. Bom, primeiramente, boa noite, senhor prefeito, presidente, público, vereadores, classe, obrigado por ter vindo. Bem rapidinho, acho que a maioria das minhas dúvidas foram respondidas já anteriormente, principalmente na questão se houve uma real economia com a licitação acontecendo com as empresas maiores, já disseste que houve de 20% a 30%, mais ou menos, é um baita valor. Para quem consome 400 mil por ano, 20% é um valor bem representativo. Outra dúvida era quanto gasta por mês, mais ou menos, em medicamentos, também já está respondido. E me interessou muito quando tu disseste do convênio com CISA, a possibilidade, né, dele acontecer, a real possibilidade, e ficou a dúvida para mim daí na questão da aquisição, como vai ser o principal veículo de aquisição de medicamentos, vai acontecer igual a esses registros de preços com as micro, grandes empresas, enfim, ou vai ser exclusivamente via CISA? E qual seria mais ou menos a economia que você acha que poderia ter com esse convênio? Esse ainda é algo que eu gostaria muito de hoje já vir e tentar responder tudo, até para mim mesmo, né, clarear bem. Mas eu não tive resposta, que nem eu comentei. O senhor lá, que é o cara que responde pela questão dele encaminhar o contrato, ele ficou de me encaminhar o e-mail amanhã. A gente acredita que no mínimo 25% a 30%, né? Porque como de desconto, tipo, né? Se antes eu gastava 100 mil, eu acredito que 70 mil compra os mesmos itens na economia, entende? Eu acredito, porque se agora nós conseguimos pôr só nessa última 25%, menos que isso, com certeza não. Porque eles compram muito medicamento. Eles fazem 4 licitações por ano. Eles vão fazer isso. O que eu não saberia dizer ao certo é dizer que se todos porque eu não tenho acesso ainda a isso, né? Não sei quais os medicamentos que tem. De repente, um medicamento ou alguns que o município adquire, talvez lá não tenha. Mas eu acredito que todos tenham, né? Eu não tenho ainda acesso a essa lista, né? Mas eu acredito que sim, pelo que nós conversamos lá, que a gente foi fomos até Ijuí, fomos também ao outro município, onde Na verdade, o CISA vai ser um grande distribuidor, né? Tipo uma cooperativa que vai comprar por em grande quantidade. Um preço mais acessível, porque vai comprar muito, e é que nem os mercados grandes, né? Eles conseguem a mercadoria bem mais barata, porque compram um produto em quantidades muito grandes.
E então, dali pode-se ter uma economia real mesmo, né? Porque o medicamento vai cair o custo dele por conta da quantidade que vai ser comprada. Então, torcemos para que você consiga essa entrada na CISA. No caso, se eventualmente precisasse de um remédio que não está nessa lista, continuaria com as licitações aí, né? Ou entraria, se seriam só algumas coisinhas pontuais, poderiam seguir a questão do conselho ainda, né? É uma ideia, assim, vamos esperar essa lista, vamos conferir isso, e se ficar um e outro item, a gente poderia só deixar aberto, ou daí talvez, se é muita coisa. Mas eu acredito realmente que tem tudo, porque assim, ó, eles vendem para tudo, para todos os municípios, um município e hospital junto. Tem municípios que tem hospital, e dentro do hospital é tudo quanto é medicamento. Então, assim, ó, eu acredito que vai estar tudo que nós, vai contemplar todos os nossos listas, né? Tudo que nós necessitamos, acho que vai contemplar. E eles citaram, exemplo, são milhões e milhões que eles compram, adquirem para todo. Tanto é que eles, assim, asseguraram quando no primeiro momento que a gente foi lá e pediu, né? Porque eles não estão abrindo realmente. Podem falar com outros municípios por aí afora, não é qualquer município que vai conseguir aderir. A gente deu uma, né? O senhor prefeito sabe, a gente tá aí já há uns meses e olha, agora tivemos realmente, assim, acreditamos que não vai ter problema nenhum. Então, isso vai ser um grande avanço. Tem uma pergunta também para a senhora. Quanto à questão dos exames, você levantou antes. As pessoas que consultam fora com especialista, elas retornam para o município. Como é que funciona a questão dos exames? São autorizados pelo município ou não? Você poderia esclarecer isso? Sim. Provavelmente exames laboratoriais, né? O senhor... com exames laboratoriais também aconteceu uma questão assim... a gente também tem que nem eu falei, a gente tem um orçamento, a previsão é essa, e tu vai ter que trabalhar para tudo, né, com aquilo ali. É que nem um salário numa casa, né? Ganha 1.000, tu se programa para gastar os 1.000. Então, a gente também teve que cuidar um pouco essa questão, porque o orçamento, se nós liberarmos para todos, nós gastamos hoje, em média, 8 a 10 mil todo mês, só em exame laboratorial. Só exame, esses de sangue, assim, normal. Fora todos os outros. E aí, quando houve no ano passado também a questão que um laboratório aqui do município entrou na licitação, não sei se é a licitação o termo, não lembro agora, mas ele contratualizou com o Estado para fornecer ao nosso município, ao Novo Machado, uma média de 500 exames por mês. Né? Então, assim, o SUS entende, né, que 500 exames por mês para o município de Novo Machado, com essa população de 3.900, conforme o IBGE, é o suficiente para passar um mês. Né? E nós gastamos, eu até estou elaborando um relatório, assim, mais concreto, e já conversamos um pouquinho ali com o setor de imprensa e com a administração da forma de nós divulgarmos isso, sabe? Porque dá a impressão, às vezes, que eu acho que a gente está na hora, assim, da gente mostrar, talvez a gente tenha relaxado um pouco nessa questão de não expor muito, mas, gente, são números expressivos. Vocês não fazem ideia de quanto exame todo mês. Exame laboratorial imagina, um município como o nosso, 10 mil... Só exame fora, então fora esse que ganha do Estado, mais 500 fora isso, então tudo isso. Aí por que então essa questão que o senhor vereador pede, né, é assim, nós tivemos que limitar em algum momento. O que é do posto de saúde, são médicos daqui, do nosso SUS daqui, nós não podemos negar, né, não pode negar, em hipótese alguma. Se o médico do posto de saúde pedir 10 exames ou pedir um, ele entrou na porta de entrada, ele entrou pelo SUS. E aí nós limitamos essa questão de fora. Então, muitos iam com outros, né, particular ou com convênios, enfim, e vinham aqui fazer o exame. Não, mas a nossa prioridade vai ser os do SUS. Né? Então, por isso que a gente teve que limitar essa questão. Na verdade, os que vêm de fora não estão sendo autorizados. Que quando for do SUS, sim. Quando for assim, vou te dar um exemplo. Entrou na rede daqui. Entrou e o doutor encaminhou para um traumato. E aí o traumatologista solicita
um exame pelo SUS, que ele vai fazer lá uma cirurgia, vai fazer um procedimento. Toda a linha do SUS, a linha de cuidado, isso se chama, né? No SUS isso se chama linha de cuidado, onde ele dá a porta de entrada até o final. Tudo isso é pelo SUS. Então, isso nós não negamos em hipótese alguma. E nem podemos. Agora, outros sim. Outros não é nossa responsabilidade autorizar exames particulares e nem conveniados. Não é nossa responsabilidade de nenhum administrador do município fornecer. Tanto é que a Lei 842 diz o seguinte, que é obrigação de qualquer setor privado devolver ao cofre público quando ele solicita um exame e cai quem tem que pagar o município, né, ou o SUS, né? Então, assim, mas é por causa dessa questão de orçamento, né? A gente até brincou, né, com o prefeito já, enfim, mas se colocar nas mãos da Secretaria da Saúde 1 milhão, 10 milhões, né? Né? Vai tudo. Porque demanda tem nesse sentido, porque todo, né? O presidente também falou, todos têm, né? Esse tratamento pelo SUS, daí se precisar de consultas fora e coisa, ele tem que começar dentro do município. Isso. Ele começa ali. Linha. Eu vou no posto de saúde, dali o médico vai me encaminhar lá para o traumato, para o cardio, lá, e de lá eu posso trazer os pedidos pelo SUS. Agora, se eu for consultar e pagar a consulta, eu já perco o direito de exigir que o SUS me dê os exames. É assim que funciona. Acho que sempre foi mais ou menos assim, né? Que funciona. É claro que tem essa questão um pouco do entendimento, assim, da questão, aquilo que eu comentei antes, que COFRON, as pessoas, quando eu falei cardiologista não tem pelo SUS, não tem. Se alguém ir, o doutor encaminhou para o cardiologista. O município pagou para o COFRON, pagou a consulta. E se aquele médico solicitou exames, já não é da linha do SUS. O que é da linha do SUS, né? O que é da linha do SUS, isso sim. Então, da linha do SUS, por exemplo, daí isso se chama referências, né? A coordenadoria toda a região, e é uma das metas do governador atual, que o estado do Rio Grande do Sul está dividido em macro-regiões, né? Em cada macro, no mínimo, uma macro será autossuficiente na questão da saúde. E é bem complicado, eu espero que ele consiga atingir isso, porque isso é bem difícil. Que nem há pouco tempo atrás, quando se falava de qualquer tipo de exame, alguma coisa, tinha que ir para onde? Até Porto Alegre. Hoje, muita coisa está se descentralizando. Então, nessa nossa Santa Rosa, Ijuí aqui, Santo Ângelo, Ijuí e Santa Rosa, que são as 3 maiores da nossa macro, se pensa em ser autossuficiente em todo o quesito de saúde. Então, a referência para todas as esferas, mas ainda não se conseguiu isso, né? Então, seguindo essa da cardiologia, por exemplo, mas alguém podia dizer, mas então a cardiologia não tem pelo SUS? Tem, mas quando é casos específicos, né? O cara infartou, o cara tem problema, deu entrada, vai direto para Ijuí, tudo de graça, tudo pelo SUS, né? Então, porque a linha de cuidado, mas assim, consulta, não tem, né? Mas daí tem essa questão da compra do COFRON. Né? Isso aconteceu assim nós passamos por esse período também, né? Quando o Paulo infartou, no caso, fomos para Tucunduva, de Pratos a Tucunduva de Ijuí, tudo pelo SUS. Só que depois, para ele fazer as consultas e coisas no cardio, nós pagamos, né? Às vezes pagamos a consulta total e às vezes só, então, como ele disse, a consulta comunitária, né? Que é R$180. Mas ela nunca saiu totalmente de graça. Então, a gente paga essa consulta sempre, porque ela não tem pelo SUS. É só pelo COFRON mesmo. É bem isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tem pergunta mais, eu gostaria de agradecer a 2 pessoas. Primeira, pela iniciativa da DOCA ter convidado a secretária e ela ter vindo por um simples convite, um telefonema, né? Dar essa explanação que eu acho que todo mundo sentiu que ela domina muito bem o assunto. Se surpreendemos, até as leis, parece que, não sei se preparou bem ou tem muito conhecimento. A gente, em nome dos vereadores, me sinto à vontade em agradecer. Obrigado.
Realmente, você está apta para assumir essa secretaria. Desde o início falamos isso, né? Houve esse problema, sim, mas devagarinho está sendo resolvido. E eu espero, a gente pede que quando conseguir integrar na CISA, a senhora venha então e toma conhecimento de tudo e venha fazer uma explanação de novo para a gente, para saber como funciona. Porque nós, sabendo, a gente sabe como responder a população. E daí evita da gente ter que, de repente, ficar devendo uma resposta ou responder qualquer coisa que, na verdade, depois não seja uma inverdade. Creio que, como eu, todos estão agradecendo a sua visita nesta casa, e a explanação foi boa, consegui se explicar muito bem, e esperamos que volte sempre. A casa estará sempre à disposição. Quando precisar ou quiser fazer parte deste grupo, venha, que a tribuna estará à sua disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, o convite, realmente, e como a gente disse desde o início, o próprio prefeito, já que está aqui, já vou dizer um agradecimento também pela confiança, né, que quando assumimos, lógico que foi a primeira, não é tão simples, porque é complexo, a Secretaria da Saúde, só a saúde em si é muito complexo. Fora a assistência social, não falei nada da assistência social aqui, que é outro dilema, mas a gente tem confiança no que faz e agradecemos também ao Poder Executivo de ter nos confiado, né? E, lógico, dizer a todos, né, a todos os vereadores, a Secretaria, a porta da minha sala, né, da Secretaria está aberta para qualquer eventual dúvida, né? E também, e essa do CISA, podem ter certeza, eu farei questão de vir aqui, porque realmente é uma grande conquista e eu acho que é merecedor mesmo de a gente conseguir isso para Novo Machado. Obrigada. Tudo bem. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Chico. Cumprimento novamente a senhora presidente, mais vereadores, público que faz presente, prefeito, secretária, agradeço pela explanação que você fez, né? Antes eu ia fazer a pergunta, mas já estava se alongando, vi que estava cansado, né? Mas esses dias eu falei com um cidadão novo machadense que ele ficou muito impressionado e agradecido pela Secretaria da Saúde. Ele veio no dentista, né? E o dentista, o senhor vai ter que fazer um tratamento de canal, mas onde é que eu vou? Não, mas estamos fazendo aqui, Novo Machado, no posto de saúde, fazendo isso, né? Então ele ficou muito agradecido por isso e também acho que é uma conquista dessa administração, né? Então acho que a população, de repente, nem todos sabem que tem tratamento de canal aqui no posto de saúde. Acho, não sei se é Pratos ou Machado também, os dois, né? Então, assim, faz parte de um trabalho em equipe, né? Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Chico e está com a palavra o vereador Maninho. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidente desta casa, secretário Júnior, demais vereadores, ao público presente, em especial também à secretária da Saúde e ao prefeito municipal. Eu quero falar um pouco da minha indicação que eu fiz sobre um bueiro em Rincão dos Claros, na verdade que é o bueiro dá acesso ao rio Biriva. Lá o Tito mesmo sabe, ele mora pertinho lá, eu gostaria que o prefeito mandasse uma equipe ao local lá, que esse bueiro se encontra bem numa curva e é muito perigoso ali. E também queria que o prefeito colocasse uma equipe, que seria uma retroescavadeira, um caminhão pequeno e 1 ou 2 serviços gerais, e fizesse uma vistoria nos bueiros do município. Porque hoje nós estávamos patrolando aqui no Bara Machado, e os bueiros estão lá, prefeitos, não estão entupidos, mas todos eles faltam cabeceira. Não é da sua administração, mas alguém vai ter que mexer nisso aqui, porque senão futuramente a gente vai perder os bueiros, porque um tubo custa muito caro para o município, né? E também à tardinha, eu estive falando com o senhor prefeito municipal, que só me deu notícias boas para os próximos dias. Agora, para a semana que vem, segundo o prefeito e uma emenda do Luiz Carlos Ainze, vai ser terminada a Avenida Expedicionário Weber com a colocação de asfalto. A Avenida Independência, desculpa.
E também, na mesma semana, vai ser feito o asfalto do lado da Praça Municipal de Novo Machado, e com recursos próprios, o prefeito municipal também vai terminar o asfalto do posto de gasolina até o final, que seria a casa do Irineu Frisch. Então, o prefeito está de parabéns e com mais estas obras. E também me deu uma notícia que para os próximos dias, ainda dentro deste mês, parece que sai a licitação para ligar Novo Machado à Vila Pratos com calçamento. O nosso município, o prefeito, precisa de grandes obras. O senhor está de parabéns. Seriam essas as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Maninho. Está com a palavra o vereador Jair. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra. Está com a palavra o vereador Antônio Marcos. Cumprimento novamente a senhora presidente, cumprimento novamente os nobres pares, prefeito, secretária, e em rápidas palavras aqui, já que já estamos meio adiantados, está frio, né? Tem uns vereadores querendo ir embora já. Dizer para a secretária que cada vez que um secretário ele é convocado, é convidado para vir aqui fazer uma explanação, é bem-vindo. Né? Tem coisas que às vezes, como a presidente dessa casa acabou de comentar, às vezes o povo fala por falta de informação. Às vezes a gente também tem essa preocupação de não passar para a população uma informação errada. Né? Então, de uma vez que a gente conversa, eu sempre tenho dito aqui nas sessões, e todo mundo sabe disso, nós até o espaço que é do ponto e contraponto, a gente não está tendo essa questão do ponto e contraponto, porque a gente tem uma tendência dos 9 vereadores aqui, é uma preocupação de que as coisas andem, e afinal de contas, esse é o município onde a gente mora. É aqui que a gente convive com os nossos amigos, e quanto melhor tiver o município, ele melhor fica para todos. Estrada, acesso, medicamento, e nós todos sabemos que a área da saúde, eu acredito que é a secretaria mais difícil que tem para se lidar dentro de um município, porque a pessoa quando vai lá, ela está doente, então por si só ela já está mais frágil, e quando muitas vezes, que nem a presidência da casa colocou, às vezes é mal atendido, né? Às vezes procura um profissional, seja ele enfermeiro, médico, e não é bem atendido, a pessoa se sente muito insatisfeita, né? Porque no momento delicado que você está tendo, você procura o recurso, procura um ombro amigo, procura assistência e você não é bem atendido. Então isso é complicado. Mas repetindo que é muito bom a senhora ter vindo até aqui, e tomara que dê certo o consórcio, mas tomara que dê certo. Eu sou uma pessoa que eu digo para vocês com muita tranquilidade, eu sou muito otimista e torço para o município que funcione cada vez melhor, porque é aqui que eu moro, né? É aqui que eu vivo, então eu não posso viver num município e torcer para que as coisas não dê certo. Isso na minha cabeça não funciona. Nós não fizemos aqui demagogia política. Eu tenho dito há poucos dias até que a gente muitas vezes ouve muitas coisas por aí que deixa a gente bastante aborrecido, né? Quando se escuta pelos cantos por aí, pelos postos de combustível, né? De que não tem situação aqui na Câmara e nem oposição. Eu não penso assim, eu penso que aqui nós temos que trabalhar unido. O vereador Jair falou, olha, nós, PT, conseguimos colocar 280 mil na saúde, já veio e já foi aplicado. Agora, se nós conseguir trazer mais, por que não? Né? E eu sei que quanto mais nós trouxer, melhor a senhora vai poder gerir a pasta que é a educação. Então, seriam essas minhas colocações. Também dizer que os últimos dias a gente tem trabalhado bastante, aí o tempo deu uma folga, né? E a gente tem, na medida do possível, tentado atender a população, embora que não é fácil. A gente percebe que o ser humano, quanto mais ganha, mais quer.
mais exige e mais cobra. Ele cobra de todo mundo, é do vereador, é do prefeito, é do secretário e assim por diante. Senhora Presidente, seria isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradeço as colocações do vereador Antônio Marcos. Está com a palavra o vereador Osmar. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores. Vi que está todo mundo com pressa de ir embora, mas eu ainda tinha uma pergunta para fazer para a secretária, mas não vai faltar. Acho que numa próxima oportunidade eu a farei. Gostaria de agradecer a presença de você aqui. Eu tirei muitas dúvidas, inclusive tinha anotado algumas outras questões que ia perguntar, mas clareou bastante. E falei aqui na tribuna que eu não sou de sair falando mentira para a população. A gente gosta de falar a verdade. Então agora a gente pode falar realmente o que aconteceu. Então agradeço a presença da Vossa Excelência aqui na tribuna. Obrigado, senhora presidente. Seriam isso. Agradeço as colocações do vereador Osmar. Está com a palavra o vereador Júnior. Novamente cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, Júnior, público presente, em especial seu prefeito, Classi. Aproveitar alguns ganchos aqui. Primeiro, o vereador Chico falou da questão do tratamento de canal no serviço odontológico. Fico feliz porque foi uma iniciativa minha aqui na Câmara, quando eu fiz a indicação para o seu prefeito, pedindo para se acrescentar isso. Até antes mesmo foi um pedido da própria Aniele. Ela disse que gosta muito de fazer esse tipo de serviço e não estava no plano básico da odontológico. E me pediu na oportunidade, já faz um bom tempo, para entrar com essa indicação e tentar conseguir. Fui atendido nessa indicação, agradeço ao prefeito e está aí um serviço importante, caro para quem paga particular, sendo feito pela prefeitura. Segundo gancho, o vereador Maninho falou na indicação dele, realmente é necessário fazer essas vistorias de bueiros, de pontes, pontilhões, para se priorizar o que precisa mais, para se evitar algum problema maior. É indicação também que eu já fiz junto com o vereador Osmar, por 2 oportunidades, se não me engano. Eu acho que esse estudo ele antecipa muita coisa, ele atalha, ele faz tu não ter o resserviço, o retrabalho, né? Então, uma vez feito, daí fica certinho. E o terceiro gancho, talvez, que seria interessante utilizar, e aí vem uma questão de histórias também, né? A gente, às vezes, só dá a real importância para um serviço quando precisa dele. Como a vereadora Doca falou, Paulo teve problema do infarto, meu tio também passou por essa situação, e nessas situações que a gente vê o quão importante é um serviço. No dia que o meu tio teve o infarto, ele entrou em Tucunduva também, e nós tivemos um atraso, porque não tinha vaga em Juízo, teve que ir a Passo Fundo, e o SAMU não podia levar porque era mais de 200 km de distância. Então teve que voltar a ambulância que já estava em Tucunduva para Santa Rosa e vinha a ambulância particular da Unimed para levar ele. E só sai de Tucunduva com a ambulância equipada com UTI móvel, senão não sai de Tucunduva. E ali foram 3 horas, né? O tempo que ele já podia estar em Passo Fundo. Pouco mais, né? Mas assim, quando é em situações de urgência e emergência, a gente vê que o tempo é crucial, o tempo é fundamental. E aí que entra talvez o gancho, que foi um pedido que eu fiz aqui, uma indicação de equipar talvez uma das ambulâncias do município com a questão da UTI móvel. Talvez dá para usar o gancho então do MAC, como a secretária falou, média e alta complexidade. Nós podemos talvez tentar algum recurso mesmo de emenda parlamentar para equipar a ambulância com esses aparelhos, que seria muito interessante. Isso atalha muito tempo. O tempo é crucial numa situação dessas. E uma outra situação que daí eu vou conversar também com o seu prefeito e a Classi em off, se a gente conseguir, que também a gente percebe que precisa quando precisa do serviço, é a questão de talvez estudar a possibilidade para ter uma enfermeira ou técnica em enfermagem em sobreaviso de plantão também, junto com o motorista na saúde. Estudar, ver se é possível isso. Por quê? Quando aconteceu o acidente com meu pai, ele estava com 2 fraturas gravíssimas de fêmur e ele não podia sair do hospital de Tuparendi, onde ele deu entrada, sem ter junto com ele uma técnica em enfermagem ou enfermeira. Não podia. E ali começou a saga de eu ligar para Tucunduva no hospital, me disserem que não iam, dependendo da vontade delas,
que não iam junto com a ambulância daqui de Novo Machado, de tentar, e não conseguia, e aí foi 1 hora perdida, com 2 fraturas gravíssimas de fêmur. O tempo é crucial nessas situações. Se tivéssemos uma enfermeira, talvez em sobreaviso... Senhor vereador, tens 1 minuto. Obrigado, senhora presidente. Se tivéssemos também uma enfermeira, uma técnica em sobreaviso, ela estaria junto, nós teríamos ganhado no mínimo 1 hora. Sabe, esse tempo parece pouco, mas numa situação dessas é crucial. Graças a Deus não aconteceu nada demais nos 2 casos que eu falei e conseguiu se resolver. Mas são situações que podemos pensar. Vamos conversar sobre isso. Seriam essas minhas colocações, senhora presidente, agradeço a oportunidade. Agradeço as colocações do vereador. Está com a palavra a vereadora Marli. Cumprimento novamente a senhora presidente, colegas vereadores, o prefeito, a Classi e o pessoal de Barra Funda. Eu só queria falar, né, que como às vezes falta informação, eu não era sabedora do tratamento de canal, né? Como a gente vai responder para os nossos munícipes quando vão fazer alguma pergunta se nós não estamos sabendo, né? E sobre o Conselho Municipal de Saúde, que eu fiz a pergunta, né? De repente, quantos de nós não sabiam o valor, né? Então, eu só queria agradecer a secretária, né, por estar aqui, né, respondendo as perguntas e procurar a secretária, assim, ó, divulgar mais as coisas, né? Para o povo ficar sabendo mais, né? Então, era isso, muito obrigado. Agradeço as colocações do vereador. Está com a palavra o vereador Auri José. Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, secretário Júnior, o nosso prefeito Savella, Classi, secretário da Saúde, o Tito, faz parte da diretoria do PTB, o Potts, da comunidade de Barra Funda, aí sejam todos bem-vindos. Aproveitando a oportunidade, aí a gente sempre, na maioria das vezes que foi possível, participou da comunidade, junto com eles lá. É um jantar muito bem servido, onde é que eu mesmo aprendi muito com eles, ajudando lá, e a gente sempre, na medida do possível, trabalhou junto, colaborou, e me senti muito feliz em poder participar junto lá daquela comunidade. Então, desde já agradeço em nome deles e peço a todos nós que puderem colaborar naquele jantar lá, que se fizeram presente. Eu quero parabenizar a Classi aí pelos esclarecimentos. A gente sabe que a saúde é bastante complexa, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, e cada dia que passa o nosso povo, na verdade, é triste dizer, está com a situação mais adoentada. A gente vê tantas pessoas com doenças difíceis que há anos atrás a gente não via. Então, isso também acarece cada vez mais os custos na Secretaria da Saúde. Eu acompanho a política desde 95, 96, e todos os prefeitos que passaram, a gente escutando, muitas vezes não falo muito, né, mas a gente está bastante, sempre teve a grande dificuldade na demanda da saúde. E a gente sabe que hoje, mesmo dando o máximo de cada administrador, nunca vai estar 100%. É uma dificuldade que vai existir, mas eu também acompanho vários pacientes que muitas vezes são atendidos aqui e se transferem para outros municípios e saem muito felizes daqui, Classi, com a esperança que onde é que eles vão, que possam ser atendidos da maneira que vocês atendem aqui. Então, eu quero parabenizar o trabalho da Secretaria da Saúde. A gente sabe que as pessoas sempre vão reclamar com razão, com direito, mas a gente tem que entender aquilo que é realmente possível e o que é melhor para a comunidade Novo Machado. E a gente sabe que hoje a saúde, quando a família não tem doença, nunca deve se queixar, porque a pior coisa para uma pessoa é não ter saúde. Por isso que se torna difícil trabalhar nessa área, porque sempre vai lidar com pessoas que estão necessitadas, pessoas que nunca gostariam de receber um não
mas muitas vezes o próprio sistema de saúde, a gente sabe hoje que, escutando outros estados, países e municípios, a dificuldade que tem na área do SUS na saúde. Então, isso também prejudica o trabalho aqui no município. Falando antes das emendas, a gente sabe hoje que é muito difícil, eu e o Maninho, pelo PTB, a gente conseguiu 450 mil só nessa gestão do Savela, onde é que foi investimento na área da saúde e na agricultura. Uma emenda ainda não chegou aos recursos, mas de 100 mil, mas com certeza está por chegar. A dificuldade maior para nós do partido é conseguir recursos para investimento. As emendas são mais fáceis de conseguir. Agora, para custeio, é uma dificuldade muito grande de nós conseguir esses recursos vinculados a custeio. Isso há anos que a gente vem batalhando, sempre conseguimos várias emendas, mas nunca até hoje nós, do PTB, conseguimos recursos para custeio na saúde ou na agricultura. Senhor ou em vereador, obras. tens 1 minuto. Então isso também eu acho que temos que trabalhar dentro dos partidos, aí nas lideranças dos partidos, para que possamos também ter, eu quero parabenizar o PP que conseguiu 150 mil, porque esses recursos, isso vem a poder colocar os recursos em qualquer área. Então isso ajudaria muito na administração, onde é que muitas vezes os investimentos, nem na área da saúde veio vários mil reais, muitas vezes não há necessidade desse investimento, mas o dinheiro vem vinculado, tem que ser colocado naquele setor. Seriam as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador e para que eu possa me pronunciar, passo a presidência ao vereador Jair. Assumo a presidência e passo a palavra à vereadora Nelsinda. Cumprimento o senhor presidente, caríssimos colegas, o Tito e o seu posto lá do Barra Funda. O Tito é do Lajeado Berriba, né? O senhor prefeito e a Classi Júnior, também nosso secretário. Quero dizer que estou feliz com o nosso deputado, senhor prefeito. Ele está agradecendo a votação expressiva que ele teve no nosso município, né? Ele sempre fez uma boa votação aqui, mas ele também sempre tem colaborado com o município. Isso é muito bom quando as pessoas reconhecem a ajuda que obtiveram. Dizer para você, caro colega Osmar, falei com o prefeito sobre a escolinha, já está dando início ao recomeço da obra. Pretende-se logo estar acabando esta obra ali. Você tinha me perguntado isso e então eu estou te respondendo. A iluminação pública também já está quase em fase final de consertos, eu diria, né? Porque tem muita lâmpada que tinha queimada, então está numa fase quase final. Claro que amanhã depois já vai ter mais lâmpadas queimadas, mas a primeira passada, então, já está quase que completa. E a gente fica feliz por isso, porque a gente pediu muito isso aqui, foi um pedido de todos os vereadores, inclusive eu pedi também várias vezes, e ficamos felizes com isso. Classi, fiquei muito honrada que você aceitou esse convite, até questionamos se tivéssemos que convocar, eu disse não, nós vamos convidá-la, com certeza ela virá. E você veio. Então, assim, vai evitar muita má informação, essa explanação que você fez aqui. As pessoas nós vamos ter mais motivos para falar para as pessoas o que aconteceu e o porquê do atraso, e que o município realmente que não está quebrado, não é por falta de dinheiro, que o prefeito ainda não quebrou o município, né, prefeito? Está tudo bem, e o dinheiro está aí, só foi um pequeno problema na compra do medicamento. E isso tudo foi esclarecido, então. Ficamos muito felizes por isso e esperamos que cada secretário fizesse uma visita a esta casa para responder pelo seu trabalho, porque todas as secretarias têm um secretário. E esse secretário tem compromissos, assim como a secretária da Saúde já está aqui pela segunda vez, que é explanando. Eu
espero que os outros secretários também se façam presente e vão explicar como anda a secretaria, quais os serviços prestados, como está acontecendo os trabalhos. Isso é muito importante para a gente saber como o nosso município está funcionando. E como diz o senhor prefeito, nós fizemos tudo às claras. Então é muito bom manter o povo informado do que está sendo feito no município. Eu acho que isso é muito importante para nós saber passar a informação, mas para o povo mesmo escutar o que está acontecendo, o que está se fazendo dentro do município. Eram essas minhas colocações para hoje. Agradeço as palavras da vereadora Nelcinda e repasso a presidência à mesma. Assumo a presidência. Não havendo mais matérias a serem apreciadas, agradeço a proteção de Deus e encerro essa 20ª sessão ordinária de 2018.